Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Histórias em Formato de Sanduíche, parte 2. Ontem nós tivemos a oportunidade de poder estudar a história que é considerada a história do conteúdo, da parte interna do sanduíche, que foi a história dos escribas e, ao mesmo tempo, os mestres da lei, que estavam criticando a Cristo Jesus. Jesus vai fazer uma dura acusação contra eles. Hoje nós vamos olhar aquilo que são, aquilo que é a história, que serve como o que foi dividida em dois. Então você tem o início da história no capítulo 3, a partir do verso 20, que vai explicar a história, 20 e 21, que vai dizer: certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem mesmo para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Essa é a primeira parte. É como se fosse a parte de cima do sanduíche. Bom, a parte de dentro foi a história que estudamos ontem, e agora vem a continuação da mesma história, a partir do verso 31. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com ele. Havia pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, esses são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse texto, se ele não for compreendido na perspectiva correta, ele pode até mesmo trazer algum tipo de dificuldade para as pessoas. Existe até algum tipo de ironia no meio desse texto, porque o texto começa mencionando que a família de Jesus, a sua mãe, suas irmãs e seus irmãos, começaram a ver o que estava acontecendo. Jesus estava dentro de uma casa, estava ensinando, já fazia um bom tempo, e nem ele nem os discípulos tinham tempo nem sequer para comer, ou seja, eles estavam trabalhando tanto que nem sequer uma pausa para fazer a refeição eles estavam fazendo. E agora, quando olham para essa situação, para essa cena, eles começam a se perguntar: o que a gente vai fazer? Nós temos que intervir de alguma forma. E a família de Jesus chegou até mesmo a dizer que ele provavelmente havia enlouquecido. E que eles agora, como família, tinham que fazer alguma coisa. Isso aqui é muito sério, porque na verdade eles estavam com vergonha do que Jesus estava fazendo. Jesus estava vivendo uma rotina tão intensa que a família sentiu vergonha dele. Ele estava, de alguma forma, tendo alguns embates com a liderança constituída daquela época. Eles se sentiam envergonhados pelo que estava acontecendo. E os irmãos de Jesus convenceram Maria, sua mãe, de ir junto com eles, e ela acabou sendo envolvida por aquela situação. E agora eles tomam uma decisão: nós vamos fazer alguma coisa. Na sequência vem a história de ontem, e Jesus vai falar, e aqui entra a ironia, e Jesus vai falar de uma família dividida, que não pode permanecer, não pode se estruturar, não vai conseguir alcançar o seu propósito enquanto a família estiver dividida. E na sequência vem o restante da história, depois que ele termina o seu embate com os fariseus. As pessoas que estão à sua volta, os mais próximos, provavelmente algum dos seus discípulos, olhou para ele e talvez tenha dito ao seu ouvido: Senhor, lá fora estão a sua mãe, suas irmãs e seus irmãos. Eles querem falar com o Senhor. E o propósito deles, nitidamente, era agarrá-lo à força e levá-lo de volta para casa. Jesus conhecia aquilo que estava acontecendo. E ele vai fazer uma pergunta, ele vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus está dizendo aqui que ele não está aqui incentivando as pessoas a deixar de lado a sua família, a deixar de lado qualquer tipo de laço familiar. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que fazer a vontade de Deus é mais importante do que os laços familiares. Nós acabamos de
de sair do 20º Campuri de Desbravadores da Associação Paulistana. Uma pessoa de diretoria, uma menina da diretoria veio conversar comigo em determinado momento e me disse que quando ela tomou a decisão de poder se entregar a Jesus, a vida dela em casa se tornou muito difícil, mas muito difícil mesmo. As refeições são feitas pela mãe e todo tipo de coisas que agora ela tinha tomado a decisão de não comer, por exemplo, a mãe decidiu fazer e todos os dias tem alguma coisa na alimentação que ela não come. E ela dizendo: pastor, e antes do meu batismo a gente nem comia com tanta frequência essas coisas. Parece que agora ela está fazendo de propósito. Cada vez que ela vai se preparar para poder ir para a igreja ou para o clube, uma reunião ligada à igreja, existem críticas severas por parte da família. E ela me disse: pastor, estar aqui no meio desse grupo de 4.700 desbravadores é para mim uma sensação maravilhosa, porque aqui eu estou em família. E talvez o que Jesus estava mencionando fosse exatamente isso. É o sentimento que nós temos quando nós estamos junto com aqueles que pensam da mesma maneira, quando estamos junto com aqueles que também procuram buscar ou procuram viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus nem sempre é fácil. Muitas vezes acontecerão problemas, dificuldades, provações. Muitas vezes acontecerão circunstâncias, ou terão lugar circunstâncias que vão, de alguma forma, machucar, ferir as pessoas, mesmo por aqueles que são mais próximos. Por isso, em outro momento nos evangelhos, o próprio Jesus mencionou que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, familiares, por amor ao evangelho, não é digno de Cristo. É lógico que a ideia de família é uma ideia bíblica, foi um plano que surgiu no coração de Deus. Mas quando a família, de alguma forma, se afasta do caminho do Senhor, o que Cristo está dizendo? Família, de verdade, são aqueles que estão buscando, de alguma forma, fazer a vontade de Deus. A gente se sente, como família, cercado por aqueles que estão buscando viver os princípios da palavra de Deus. Por isso existe uma família alargada. Por isso a Bíblia vai mencionar que todos aqueles que buscam a Deus são irmãos e irmãs. Por isso, no contexto da igreja, nós chamamos uns aos outros de irmão, de irmã. Porque há uma ligação muito forte, ou pelo menos deveria haver uma ligação muito forte entre aqueles que estão buscando viver os princípios da palavra de Deus. Somos todos filhos de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. É claro que esse texto tem que fazer com que a gente pare para poder pensar no tipo de postura que às vezes tomamos, no tipo de decisão que nós tomamos no nosso dia a dia. Às vezes eu tenho encontrado pessoas que acabam negando a sua fé por causa das pressões que sofrem por parte de amigos ou até mesmo de familiares. O que Jesus está mostrando é que nós devemos sim trabalhar pelos nossos familiares, mas não podemos permitir que eles nos influenciem a tal ponto de abandonarmos os caminhos do Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi o que Pedro disse algum tempo mais tarde, foi registrado no livro de Atos. Quando você olha para isso e olha para a própria família de Jesus, levou um tempo significativo para que principalmente os irmãos de Jesus tivessem uma compreensão mais alargada a respeito do ministério de Cristo. Nós descobrimos algum tempo mais tarde que Tiago, um dos irmãos de Jesus, acabou se tornando pastor da igreja de Jerusalém. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus teve um encontro com Tiago de forma específica, e Tiago acabou por se tornar um discípulo de Jesus. Sabemos que Judas também, um dos irmãos de Jesus, também se tornou um seguidor dele. Uma das suas cartas, que está registrada no Novo Testamento, a carta de Judas, esse Judas era irmão de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, a sua família abraçou também a fé. Mas até o momento da sua morte e ressurreição, a família de Jesus foi um sério problema para ele. Parece que Maria acabou entendendo um pouco mais cedo isso. Talvez porque ela mesma tinha recebido a visita do anjo Gabriel, mencionando quem era Jesus.
Ela, quando você percebe, pouco tempo mais tarde, Maria está andando junto com Jesus, está fazendo parte das suas viagens, está fazendo parte do seu ministério. Mas até mesmo ela, naquele momento, acabou sendo influenciada pelos demais filhos. E foi para tentar tirar Jesus, mesmo que fosse a força daquela situação. Lutas e dificuldades nós sempre teremos. Eu encerro minhas considerações em relação a esse tema, fazendo duas aplicações. A primeira delas: não podemos desistir da nossa família, mesmo que eles não sirvam a Deus e que nesse momento até mesmo nos persigam por conta disso. Não podemos desistir da família. Jesus não estava fazendo isso aqui no texto. É tanto que a Bíblia vai deixar claro que algum tempo mais tarde, os seus irmãos e irmãs tomaram a decisão de poder segui-lo. Lá no cenáculo, quando, por ocasião do Pentecostes, a família de Jesus estava lá reunida. Maria e os seus irmãos estavam lá. Foram cheios do Espírito Santo e pregaram também no Pentecostes. Portanto, não podemos desistir, por mais complicado que seja. Nunca desista da sua família. Em segundo lugar, apesar de nunca desistir da família, não permita que eles o tirem do caminho do Senhor. Persevere até o final. Trate-os com amor. Jesus não foi deselegante com eles. Jesus não foi tão duro a ponto de afastá-los para tão longe que eles não pudessem buscar. Mas ele se posicionou. Por isso eu tenho uma família alargada. Meus irmãos e irmãs, que são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Encontrar o contraponto nessas duas situações é o que traz uma vida de equilíbrio enquanto seguimos a Jesus. Não desistimos da família que ainda não serve a Deus, mas não permitimos que a família nos influencie tanto a ponto de abandonarmos os caminhos do Senhor. Continue firme até a volta de Jesus. Amanhã nós vamos fazer um estudo adicional do que estudamos durante essa semana. Permaneça conosco porque vai valer a pena. Mas antes de poder encerrar nossas considerações, eu quero orar junto com você. Alguns pedidos têm sido enviados todos os dias para cá. E eu quero orar por eles. Conecte o teu coração nesse momento a Deus enquanto oramos. Obrigado, Pai, por sabermos que o Senhor se preocupa conosco. Obrigado por sabermos que temos uma família alargada, nossos irmãos e irmãs, que amam a Cristo Jesus e que buscam servi-lo. Ajuda-nos a podermos também apostar na nossa família de sangue. Não queremos desistir deles, mas queremos que eles também tenham a oportunidade de poder te conhecer. Pedimos também que o Senhor ouça cada pedido que foi feito aqui no nosso canal, bem como aqueles que estão no coração dos seus filhos. Por favor, ouça e responda de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?